Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e eu tenho postado vídeos semanais comentando os episódios da nova série de Gossip Girl do HBO Max. Nessa madrugada do dia 12 foi liberado o 6º episódio da temporada, que marca a metade da temporada e foi o último episódio a ser lançado antes de um período de hiato. Então a gente não vai ter episódios novos nas próximas semanas e a série deve voltar para a parte B, para a segunda parte da temporada, a partir de setembro, em algum momento a partir de setembro. Mas vamos falar sobre o episódio de hoje porque tenho muitos comentários para fazer. Acho que muitas coisas aconteceram nesse episódio. Às vezes eu até sinto que eu gostaria que os episódios fossem um pouco menos longos, porque eu sinto que tem várias coisas acontecendo. Às vezes eu tenho a impressão de que ainda que os episódios sejam longos, tem muita coisa que poderia ter sido desenvolvida com mais calma. E às vezes, como no episódio de hoje, eu sinto que tem muitas coisas importantes acontecendo ao longo do episódio e coisas que a gente precisa prestar atenção. E eu vou comentar todas elas com vocês nesse vídeo. A gente já conhecia os pais do Max, a mãe da Audrey, o pai da Julian e o pai da Zoya. Mas aqui nesse episódio a gente conhece também a mãe do Obi e os pais do Aki. E boa parte do 6º episódio gira ao redor dos pais do nosso elenco principal. Muito do episódio gira ao redor das relações do nosso elenco principal, dos nossos personagens principais, com os seus pais, com seus familiares. E eu gostei dessa dinâmica porque eu acho que isso sempre fez parte da série original de Gossip Girl, sempre foi uma grande questão e está se repetindo aqui e se repetindo de formas novas. Eu sinto que as relações que estão sendo trabalhadas dos personagens com os pais são diferentes do que a gente tinha visto na série original, o que é super legal. Primeiro, ao longo desse episódio, a gente tem a Audrey lidando com o fato de que a mãe dela está no hospital. A gente viu no episódio anterior que a mãe dela foi parar no hospital. Não ficou muito claro como a mãe dela foi parar no hospital, mas acho que talvez tenha sido uma overdose mesmo. Não sabemos se foi proposital ou se foi um acidente. Isso talvez a série responda pra gente ao longo dos próximos episódios. Mas a Audrey passa o episódio todo em surto. Realmente surtada, querendo garantir que a mãe dela esteja bem. Ela fica enchendo o saco dos médicos, dos enfermeiros, de todo mundo no hospital. Ela não tá indo direito pra escola. Tá um grande caos. E quem tá do lado dela é o Aki, que é o namorado dela, e o Max. São as duas pessoas mais próximas que estão ali dando apoio, indo visitar ela no hospital, indo ficar com ela, cuidando dela, o que é muito importante na dinâmica desses personagens. E no final do episódio, mais pro final do episódio, a gente vê que a mãe da Audrey acorda, ela tá mais estável, ela vai ficar bem, e as duas têm uma cena ali de reconciliação bem bonita, bem emocionante, porque elas tinham brigado muito feio antes de tudo isso acontecer. Então essa foi a dinâmica familiar da Audrey no episódio. A gente tem uma outra coisa que não necessariamente gira 100% ao redor de relações familiares, mas que acaba no final tendo uma grande conexão com isso, que é o professor Rafael estar perseguindo o Max. A gente também viu no episódio anterior que o Max decidiu colocar um ponto final na relação dele com o Rafael, quando ele descobriu que o professor vira e mexe estava ali tendo relações inapropriadas com alunos do último ano. O Max não era uma exceção, o Max era praticamente a regra. Então ele colocou um ponto final nisso no episódio anterior. Mas o professor Rafael não está aceitando isso muito bem e acho que já dava pra gente prever que isso ia acontecer. Ele tá tentando ali perseguir o Max, tá tentando ficar com o Max de novo, dar um jeito das coisas voltarem a acontecer entre eles. E ele tá agindo feito louco pra isso. Ele chega até a marcar um encontro romântico com um dos pais do Max, com o Roy, que a gente viu que tinha se separado do outro pai do Max, o Gideon, em episódios passados. O bom disso tudo é que isso acaba fazendo com que o Max se reconcilie com o seu pai. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que, apesar disso não ser uma narrativa 100% focada em relações familiares, resultou numa conexão familiar importante, que foi o Max vendo o pai dele de novo, depois de um tempo sem entrar em contato, e amenizando uma situação que estava bastante complicada entre eles. Então eles esclareceram algumas coisas, eles deram um primeiro passo rumo a estarem presentes um na vida do outro, depois de toda a confusão que a gente viu acontecendo recentemente. Apesar disso, o Rafael dá um jeito de fazer parte, de conseguir acesso ao perfil da Gossip Girl. Inicialmente ele não queria fazer parte dessa iniciativa que pertence aos outros professores, mas
No episódio de hoje, ele percebeu que isso poderia ser benéfico pra ele. Então ele consegue o acesso da conta da Gossip Girl e posta uma grande mentira sobre o Max. Posta dizendo que ele tem uma DST. E o Max fica puto, com razão, e tenta se vingar ali do Rafael. E envia pra Gossip Girl um vídeo deles dois transando. Os outros professores conseguem assistir esse vídeo, mas de repente o vídeo some. E eles se tocam que foi o próprio professor Rafael que apagou o vídeo, já que ele tinha conseguido a conta, o acesso, os dados, né, pra entrar na conta, no perfil da Gossip Girl. E eu tô bem ansiosa pra ver como isso vai se desenrolar, porque o Max mandou pra Gossip Girl já pronto pra que isso fosse vazado, então ele não tava nem aí pra qualquer consequência que isso fosse ter pra ele. Até porque isso teria uma consequência muito maior pro professor Rafael. E apesar da Gossip Girl não ter mais o vídeo, os professores sabem. Então como será que eles vão lidar com isso? Quero muito, muito descobrir. Quando o assunto é o pai da Zoya, ele tá super afim da professora Kate. Super afim. Isso não é novidade, já tinha ficado claro em episódios anteriores. E depois de uma sessão de mentoria que a Kate tem com a Zoya, os dois acabam ficando na casa dele pra um date, pra um encontro mesmo, um encontro romântico. A Kate decide ficar para esse encontro com o objetivo de tentar descobrir mais informações sobre a mãe da Zoya e da Julian. Ou seja, absolutamente péssima, envolvendo até o pai da Zoya nesse caos dela ser a Gossip Girl. Eu vou confessar que eu acho os dois meio entediantes. Teve uma cena da Kate falando várias coisas sobre encontrar a Meryl Streep da literatura na vida dela, da escrita na vida dela, e, nossa, eu não poderia me importar menos. Sério, eu não poderia me importar menos. Achei meio boring. Mas enfim, beleza, ok. Quando a Kate sai da casa da Zoya, da casa do pai da Zoya, né, o professor Jordan tá plantado na porta, pronto pra tirar uma foto, fazer um flagra, um spotted na Gossip Girl. E eu achei apropriado. Acho que é importante a Gossip Girl falar sobre os professores também, pra não deixar nada muito suspeito. E eu achei ótimo mesmo que ele tenha feito isso, deixou a professora Kate em alerta, preocupada com essa situação. E também depois o Jordan convence a Kate a não sair mais com o pai da Zoya, com o Nick. E eu acho que ele fez isso por ciúmes, porque a gente viu no episódio anterior que ele quase se declarou pra Kate. E eles estão aqui nesse episódio agindo como se isso não tivesse acontecido. Estranho, mas não vou julgar porque quem nunca, não é mesmo? Fingiu que alguma coisa desconfortável não tinha acontecido. Num outro contexto, a mãe do Obi tá na cidade. E ele claramente tá desesperado porque a gente descobre ao longo desse episódio que ele é um grande filhinho de mamãe, obediente e perfeito, que tenta sempre atender às expectativas familiares. E a Zoya quer muito conhecer a mãe do Obi, quer muito conhecer a sogra. Eu achei meio entrona demais, meio rápido demais. Tipo, a gente tá mais ou menos na série em novembro, porque o episódio anterior foi o de Halloween. E eles começaram a namorar em setembro, de acordo com o que eles dizem ali na série, e também com o fato de que é em setembro que começa o período letivo. Então assim, faz pouco tempo. Já precisa conhecer a mãe nesse desespero todo? Não gostei, achei muito entrona. Mas beleza, a Julian tenta ajudar. A Julian diz que é pra Zoya se apresentar por conta, porque ela mesma precisou fazer isso quando os dois namoravam. E a Julian arruma um encontro pra Zoya com a mãe do Obi no salão de beleza em que ela está se arrumando. E acontece que a mãe do Obi é super pega de surpresa, porque o Obi não contou pra mãe que ele não tá mais namorando a Julian e que ele tá namorando agora a irmã dela. Até porque, realmente, isso não é nada normal. Como é que você explica essa situação pra sua mãe? Difícil. A Zoya é, então, convidada para um jantar com o Obi, com a mãe do Obi, com os pais do Aki e, consequentemente, também com o Aki e com a Audrey. E aí vamos falar sobre o show de desconfortos que foi este jantar. Pelo que eu entendi, o pai do Aki é dono de uma grande empresa de comunicação, de jornalismo, de direita, de extrema direita. E ele e a mãe do Obi estão trabalhando juntos num projeto que envolve demolir um abrigo para sem-tetos e construir um condomínio de luxo, provavelmente, no lugar. E a Zoya fica o jantar inteiro cutucando os dois sobre isso. É péssimo que eles sejam essas pessoas? É péssimo. Mas quem é você? Sendo que você conhece as pessoas há 15 minutos. Ela fica lá o jantar inteiro dando opinião, cutucando, trazendo esse assunto à tona.
e deixando tudo muito desconfortável. E o Obi fica super calado e também muito desconfortável porque ele é um grande filhinho de mamãe que não desafia os pais, que não se impõe. E é muito doido porque a imagem que ele passa, que ele cria, é a de um militante, uma pessoa engajada com causas. E ele de fato é, porque ele tá sempre ali participando de protestos, de iniciativas e não sei o quê. Mas quando o assunto é enfrentar a própria mãe pra expor as suas crenças e pensamentos e opiniões, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue desafiar a mãe dele. E pra ser justa, eu até entendo. Mas a Zoya fica puta porque ela descobre que ele é assim. E ele fica puto por ver a Zoya fazendo tudo isso no jantar, falando muito sobre isso. Mas assim, ele sabia que a Zoya era assim o tempo todo. Ele conhecia a namorada que ele arrumou. Então, conhecia há 3 semanas, mas tudo bem, mentira, já deve fazer mais do que 3 semanas. Mas enfim, tudo bem. E depois de tudo isso, o Obi tem coragem, tem a audácia de ir atrás da Julian pra reclamar com a Julian e falar pra ela parar de se meter na vida dele, já que foi ela que fez a Zoya entrar em contato com a mãe, que deu conselhos pra Zoya de se posicionar nesse jantar, nesse contexto. E assim, o auge, né, meu filho? Assuma os seus BOs. Assuma os seus próprios BOs. A coitada da Julian não tem nada a ver com isso. Mas, hein, deixa eu falar um negócio aqui. Não me julguem. Não me julguem, tá? Mas eu senti uma química ali nessa cena. Na cena do Obi no confrontar a Julian, ele tava 100% errado e ela 100% certa. Mas me deu uma vibe. Senti um nervosinho. Eu não senti esse nervosinho em nenhum momento em cenas Obi e Zoya. E aí rolou essa cena aqui de tensão entre o Obi e a Julian e eu fiquei nervosa. Uma faísca, uma química apareceu ali e eu não sei, tô nervosa. Mas já volto a falar sobre isso. Quero comentar um pouquinho sobre o que a Julian faz ao longo do episódio em relação a ela mesma, né? A Julian passa o episódio inteiro tentando provar pro pai dela que a carreira dela enquanto influenciadora pode sim ser lucrativa e duradoura. Para isso, ela tem a ajuda da Luna, que organiza uma reunião de negócios com várias marcas que poderiam fazer parcerias interessantes com a Julian. E é engraçado porque nesse episódio a Monet não aparece em nenhum momento, não tem nenhuma única cena com a Monet. A Luna aparece e ela tem os seus momentos de brilho, acho que ela funciona muito bem com a Julian, acho que ela tem funcionado nesses 2 últimos episódios muito bem com a Julian. E eu gosto de ver a Luna trabalhando e realmente fazendo coisas que interessam a ela e que são legais pra Julian também. Enfim, pensando em coisas mais interessantes do que alguns esquemas e mentiras que não fazem muito sentido. A Julian, então, se interessa pela parceria que a Sephora tá oferecendo. Mas a Julian também decide, no dia seguinte, encontrar o Obi no protesto que ele tá participando, no local da obra em que a mãe dele tá trabalhando junto com o pai do Aki. E a marca vê pelo Instagram que ela tá ali e liga pra ela e diz pra ela que é melhor ela ficar fora de protestos, que eles super querem ver a opinião dela nas coisas, mas que não pega muito bem se ela estiver fazendo parte desses protestos. E ela se impõe, ela defende as coisas em que ela acredita e ela diz que ela realmente se importa com aquilo e que não é esse acordo que vai impedi-la de participar de tudo isso. E é claro que o Obi já fica assim, ó, turned on com essa ligação que ele escuta ali da Julian. Calma, vamos falar sobre Obi e Julian com calma agora, de verdade. A Julian, como eu disse, vai pro protesto, ela encontra o Obi, mas logo em seguida a Zoya aparece. E ela vê os dois juntos e já assume na mesma hora que tudo que aconteceu com ela e com o Obi foi um plano da Julian pra se aproximar do Obi e pra separar ela do Obi. Tipo assim, senhora, já chegamos muito longe nessa história, não estamos mais nessa página, sabe? A Julian já se mostrou super confiável, vocês duas estão num bom lugar. E quem fez a patifaria toda ao longo do episódio foi você sozinha. Então assim, o que é que custa dar, né, o benefício da dúvida pra sua irmã? Não, você tem que ficar puta e sair brava e não sei o quê. Mas tudo bem, ela tem 15 anos, então eu vou dar essa colher de chá. Então, a Zoya tem uma conversa ali com a Julian no meio do protesto e pergunta pra Julian se ela ainda ama o Obi. E eu achei um absurdo. Minha filha, você achou o quê?
Você chegou na cidade, do nada, você roubou o namorado da sua irmã de anos. Fazia anos que eles estavam juntos. E você quer que a sua irmã não tenha mais absolutamente nenhum sentimento por ele? É pedir muito, né? Pedir demais. A Zoe, então, vai embora. A Julian e o Obi ficam no protesto, mas o protesto fica mais tenso. Chega a polícia, dá uma grande confusão. Esse é um tema muito importante para a série abordar, ainda mais considerando tudo o que aconteceu em relação ao Black Lives Matter nos Estados Unidos no ano passado. Os dois, então, fogem ali do local, saem do caos, se escondem e se beijam, meus amores. Temos um beijo do Obi com a Julian. E, novamente, eu não gosto do Obi. É o personagem que eu menos gosto nessa série. Ele me irrita, mas eu senti uma química. Eu senti muito mais química do que eu já senti com Obi e Zoya. Se eu passei pano pro Chuck Bass quando ele trocou Blair Waldorf por um hotel, talvez eu consiga encontrar aqui uns panos na minha casa pra passar pro Obi. Talvez não seja muito difícil não de encontrar esses panos se a série construir direitinho na segunda metade da temporada. Porque eu gostei bem mais dele com a Julian do que com a Zoya. A gente não tinha tido a oportunidade de ver ele com a Julian, né? A gente viu no primeiro episódio, mas logo eles terminam. E eu acho que talvez tenha algumas coisas interessantes pra explorar nessa relação dos dois. E eu acho importante ressaltar que a Julian não errou em nenhum momento deste episódio. Absolutamente perfeita em tudo que se propôs. Vamos falar agora um pouquinho sobre a relação do Aki com o pai dele no episódio? Ainda no jantar desconfortável que a gente viu acontecendo, a gente fica sabendo que a empresa do pai do Aki está sendo processada por homofobia. E nesse contexto, a Audrey acaba sem querer tirando o Aki do armário para os pais dele. Não foi muito legal, mas ela realmente não teve a intenção de fazer isso. Ela agiu de bom coração, foi sem querer, escapuliu. A mãe do Aki, maravilhosa, um amorzinho, tenta apoiar o filho, que não entendeu muito bem o que está acontecendo, mas beleza. Mas o pai do Aki resolve agir feito um otário. O pai do Aki usa o próprio filho de token de muleta e tira ele do armário em rede nacional. Então o pai do Aki manda o Aki encontrar ele lá no protesto, e aí no protesto aparece uma repórter que pergunta pra ele sobre esse processo que ele tá enfrentando de homofobia, e aí o pai do Aki responde: eu não sou homofóbico. Não tem como eu ser homofóbico, porque o meu filho é gay. Ou seja, não sou homofóbico, eu tenho até amigos que são gays. Não tenho nada contra gays, eu tenho até amigos que são. Mesma vibe, mesmíssima vibe. E o Aki tenta explicar que na verdade ele não é gay, ele é bi, mas ele não consegue porque ninguém tá muito interessado nisso. Depois o pai do Aki até tenta ligar pro filho e deixa uma mensagem dizendo que o apoia, que entende que agora ele tá com raiva, mas ele teve os motivos dele pra fazer aquilo. E nessa mesma mensagem ele também diz pro filho ficar longe da Julian. E eu não entendi o porquê. Eu acho que tem um grande segredo que talvez vai revelar aí algumas coisas importantes pra série na segunda metade da temporada. Porque não é possível que ele falou só isso por ter visto a Julian no protesto. O Obi também tava lá, a Zoya também tava lá. Não aconteceu nada demais em relação a isso. Então, o que é que o pai do Aki sabe sobre a Julian que a gente não sabe? Tô curiosa, quero muito saber. Mas o Aki não atende e a gente não descobre o que tá acontecendo com a Julian porque ele está ocupadíssimo. Ocupadíssimo. O trisal finalmente aconteceu. Fui eu que pedi, eu cantei essa pedra desde o começo. Todo santo episódio, toda santa análise semanal, tava eu aqui pedindo pra esse trisal acontecer e finalmente veio aí. A Audrey decide organizar um jantarzinho ali pra agradecer o apoio do Aki e do Max. E os três entram numa vibe, começam a se pegar e lindos, absolutamente perfeitos, tudo pra mim. Quero muito, muito, muito ver mais deles na segunda metade da temporada. Quero muito! Obrigada, Gossip Girl, pelos mimos. Esses eram todos os comentários que eu tinha pra fazer sobre esse episódio. Eu disse que eram muitos, e foram de fato muitos. Eu gostei bastante do episódio. Gostei das dinâmicas, gostei das tretas, gostei dos dramas, e gostei também dos caminhos que esse episódio abriu pra segunda parte, pra segunda metade da temporada. Apesar disso, eu acho que eu tava esperando um episódio de mid-season um pouquinho mais impactante, um pouquinho mais que deixasse um gancho maior, eu acho, no final do episódio. Isso não aconteceu tanto. A gente teve alguns ganchos ali, mas não foi nada muito surpreendente. Eu achei que isso fosse acontecer agora. Enfim,
De qualquer forma, eu acho que a série tá cada vez mais se encontrando o seu lugar, encontrando a melhor forma de desenvolver esses personagens, e eu tô bastante ansiosa pros próximos episódios quando eles forem lançados. E eu vou estar aqui comentando todos eles com certeza. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e diz pros amigos que eu tô aqui comentando Gossip Girl toda semana, tá bem? Um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Tô inclusive planejando alguns vídeos sobre Gossip Girl pra postar enquanto a série estiver de férias, então fiquem de olho, tá bem? Tchau, tchau!